turminha do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aula de ciências. Estamos falando no capítulo Animais Invertebrados. Começamos na aula anterior falando um pouquinho sobre os quinidários, que são as anêmonas do mar, as caravelas, água-vivas. Vamos agora ver aqui um trechinho só, fala só com vocês um pouquinho. Vocês vão poder observar neste link aqui uma anêmona do mar, ou seja, um animal céssio capturando um peixe para se alimentar. Porque eu acredito que vocês estão, professora, mas se ela não se move, como que ela faz para se alimentar? Como que ela consegue capturar um alimento? Então, se você pedir para um adulto te ajudar e acessar este link aqui, você vai poder ver bem certinho o momento que uma anêmona do mar capta um peixinho e se alimenta, tá bom? Fica uma dica para vocês. E agora, lá no nosso livro, nós vamos falar sobre o corpo dos quinidários. Nós vimos lá o corpo dos poríferos, o corpo da esponja do mar. Agora nós vamos ver o corpo dos quinidários. Ao longo da vida, a maioria dos quinidários pode apresentar duas fases e seu corpo é diferente em cada uma delas. A fase de medusa, em que o animal é livre e pode nadar, e a fase de pólipo, em que é céssio. Então, nós temos aqui o exemplo, olha, da fase medusa, lembrando aqui bem, inclusive, o formato de uma água do mar. Olha aqui a boca que está aqui, o ânus também. E nós temos a fase pólipo, certo? Que ela está lá presa ao fundo do mar ou a uma rocha. Olha aqui os tentáculos, que depois eles vão ser usados também na fase medusa. Dá para reparar bem certinho. Aí, ó, o meu mouse vai mostrar para vocês também. Olha aqui os tentáculos na vida pólipo. Olha os mesmos tentáculos aqui na fase medusa, tá bom? E aqui é o corpo na vida pólipo e o corpo na fase medusa. Continuando a leitura. A fase de medusa, em que o animal é livre, e a fase de pólipo, em que é céssio. Apesar de apresentarem formas diferentes, os pólipos e as medusas têm estruturas em comum. A boca, que também funciona como ânus, e os tentáculos, que servem para defesa e captura de alimentos. Então, quando a gente sente lá na praia, ai, fui queimado por uma água-viva, porque o tentáculo dela nos encostou e aí deu aquela sensação e ardência igual de um queimado, de uma queimadura, porque foram os tentáculos que encostaram na gente por meio de defesa delas. Isso é uma defesa das águas-vivas. Como os quinidários se alimentam de outros animais, são chamados de carnívoros. Como eu falei para vocês, naquele link é um vídeo que vocês podem ver bem um quinidário se alimentando de um peixe. Então, quando a gente se alimenta de um outro animal, é considerado carnívoro, certo? Observe a seguir diferentes exemplos de forma de vida dos quinidários. Então, nós temos aqui na letra a imagem, vou mostrar com a mãozinha do mouse aqui, tá bom? A imagem de quinidários sésseis. Nós temos aqui a imagem de uma anêmona na letra A. E na letra B, nós temos exemplos de quinidários sésseis também, que são os corais. Olha lá, quantos? Anêmona na letra A, os corais na letra B. Agora embaixo, nós temos exemplos de quinidários livres, ou seja, eles se movem, tá? Na letra A, nós temos lá as águas-vivas e na letra B, a caravela portuguesa, que a caravela portuguesa, ela também lembra um pouco o formato de uma água-viva, ok? Para vocês entenderem, o formato lembra um pouco a caravela e a água-viva. Combinado? Então, nós vimos ali que, ao contrário dos poríferos, os quinidários podem ser livres
ou sésseis. E os quinidários também podem ter duas fases, a fase pólipo e a fase medusa, certo? Continuando. Os quinidários possuem células especiais que liberam uma substância urticante para paralisar sua presa. Essas células são chamadas de quinidócitos e estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais. Agora nós vamos ver o que é aquela sensação que queima a nossa pele. Quando entra em contato com a nossa pele, essa substância pode causar queimaduras. Então, quando a água viva ou até uma caravela do mar se sente ameaçada, porque nós seres humanos vamos à praia, mas nós estamos o quê? Invadindo o espaço dos animais, dos seres vivos que vivem lá. Então eles se sentem ameaçados e, como defesa, o tentáculo solta essa substância urticante, ou seja, que dá uma sensação de queimação, ardência, e aí a gente fica com a pele queimada e que arde bastante. Você já teve queimadura de água-viva? Eu já tive várias vezes e me incomodou muito. Já tivemos vários casos aí, né, pelo Brasil, às vezes por conta do aquecimento global ou correntes marítimas, as águas-vivas se aproximaram mais do nosso litoral do que o normal. E aí acontecem várias queimaduras em épocas de férias nas praias brasileiras. Para saber mais, leia o texto a seguir para saber o que fazer em caso de acidentes causados pelo contato dos quinidócitos de águas-vivas com a pele das pessoas. Antes de ler aqui, só pensa aí, se você já sofreu esse tipo de queimadura, essa sensação de ardência, quando uma água-viva acabou encostando em você, ou seja, quando o tentáculo encostou em você, o que aí o adulto que estava com você fez? Existem várias receitas caseiras, várias sugestões para poder amenizar aquela ardência. Vamos ver o que o nosso livro está sugerindo? Queimaduras por águas-vivas têm redução de 95% no litoral do Paraná neste verão. Os casos de queimaduras por águas-vivas no litoral do Paraná tiveram redução de 95% desde o início deste verão, no comparativo com a temporada passada, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. O que fazer em caso de queimaduras? O Corpo de Bombeiros do Paraná orienta que, caso seja tocado por um desses animais, o banhista use a própria água do mar, vinagre ou soro fisiológico gelado para limpar o local, pois eles impedem que o veneno do animal siga entrando na pele e aliviam a dor. Uma dica é procurar um posto de guarda-vidas para ter orientações e também para passar o vinagre, que fica à disposição dos banhistas em borrifadores. Em caso de pessoas com alguma predisposição alérgica que apresentarem dores no corpo, mal-estar ou vômito, é preciso ficar atento e buscar atendimento médico imediatamente. O que não se deve fazer se for queimado por água-viva. Então ali a gente viu o que a gente deve fazer. Usar a própria água do mar, soro fisiológico gelado ou o vinagre. Então agora nós vamos ver o que não é aconselhável fazer, né? O que não se deve fazer. Encostar na área afetada, pois pode queimar a mão e espalhar o veneno para outras partes do corpo. Jogar água doce no local, isso só irá potencializar a ação do veneno. Coçar e esfregar. Então, quando acontece que eu mesma já vi situações que a pessoa queima, né? Tem a queimadura da água-viva, pega lá um gelinho e passa. O que acontece? Piora, vai potencializar a ação do veneno. E a gente ficar passando a mão, esfregando o local atingido, com aquela sensação que vai melhorar? Pelo contrário, não pode.
Certo, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, matado um pouco da curiosidade e visto coisas legais que a gente pode fazer para poder amenizar a dor e a sensação de queimadura pelas águas vivas. Um beijo carinhoso e cuidem-se. Tchau!